Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. No nosso tema de hoje vamos falar que a doutrina nos capacita para descobrir os erros doutrinários. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 29. Vamos ler. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A igreja, durante séculos, procurou destemidamente proteger a sã doutrina dos erros teológicos mais absurdos que perpassou pela igreja. Ao longo dos séculos, a igreja esteve sempre cônscia de que é essencial dar ênfase nas doutrinas bíblicas. Como sabemos, o homem é um turbilhão de pensamentos. Ele é capaz de defender suas ideias e convicções em detrimento de qualquer coisa que venha se interpor ao seu raciocínio. O próprio apóstolo Paulo teve que ser um grande apologeta, e como apóstolo do Senhor, nunca faltou aqueles que queriam distorcer as doutrinas bíblicas. Em Gálatas capítulo 1, verso 6, nos diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bem, infelizmente, há muitos falsos obreiros que pregam heresias destruidoras. Alguns até afirmam ter visto o próprio Senhor Jesus, e esse Jesus o levou a certos lugares e se revelou de tal forma que lhe mostrou doutrinas que eles afirmam serem bíblicas, mas que, na verdade, fugia totalmente dos escritos sagrados. Será que realmente era o Senhor Jesus? Olha o que o apóstolo Paulo assevera sobre isso. Vamos ler Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Outros também, não compreendendo alguns textos da Bíblia, distorcem-na totalmente. Pegam um texto aleatório e interpretam segundo aquilo que eles presumem ser a verdade. Como diz a hermenêutica, texto fora de contexto vira pretexto. De modo geral, é preciso compreender a doutrina bíblica de acordo com o que está contido nas Escrituras Sagradas. Bem, o apóstolo Paulo percebeu que a igreja da Galácia estava abandonando o verdadeiro evangelho da graça por outro evangelho. Veja aqui que o apóstolo Paulo reagia aos erros doutrinários daquela igreja porque bem conhecia a palavra de Deus. Contextualizando, a igreja de hoje está cercada por seitas religiosas, tentando minar a nossa fé em Deus. É extremamente necessário apologetas, ou seja, líderes bíblicos que possam capacitar-nos para descobrir o erro em tais ensinos. Aliás, um dos propósitos das doutrinas bíblicas é fornecer ao cristão a capacidade de poder diferenciar o erro doutrinário. João vai nos dizer o seguinte em 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O cristão, sem exceção, procede defendendo a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Não há meia verdade em nós. Ou somos ou não somos. O apóstolo João aqui nesse texto nos mostra certamente uma ordem geral às igrejas de Cristo. Ele está dizendo: percebam certas pessoas que não apreciam a sã doutrina. Estejamos atentos a isso. O bom soldado é aquele que segue a ordem do seu comandante. Sabemos que Satanás existe e ele opera um reino de mentiras que domina o mundo. E Satanás também tem seu arsenal de militantes no mundo.
Temos que provar às pessoas que se vestem de roupa de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Se você não sabe, a igreja corre grande perigo. A sã doutrina está sendo corrompida por falsos profetas que se dizem pastores. Paul Washer resume em uma frase o que é um falso profeta. Abre aspas. A maior marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. Fecha aspas. Você compreende isso? Os apóstolos eram dessa maneira? Claro que não. Para os apóstolos, a sã doutrina tinha que ser estabelecida para a igreja. Ame e aprenda a doutrina bíblica para saber provar os espíritos. Eles estão por aí. Você está preparado? Amém? E lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz e até mais.